Prepare-se para 13 descobertas perturbadoras que contradizem os livros de história. Parece que a história da humanidade foi escrita e nada pode ser mudado. No entanto, quase todo ano, os cientistas fazem descobertas que muitas vezes contradizem o que está escrito nos livros didáticos de história. Algumas delas mudam fundamentalmente nosso conhecimento sobre nosso planeta. Você não acredita que Atlântida existiu? Ou talvez você tenha dúvidas sobre quem descobriu a América? Bom, a descarga foi realmente inventada pelo inglês Thomas Crapper? Os seguintes 13 fatos surpreendentes farão você repensar todo o seu sistema de conhecimento. Sim, é isso mesmo. E se você assistir a todos os 13, temos um bônus no final. Contagem regressiva a partir do número 13. Homens e dinossauros pré-históricos coexistiram. Em 2012, no condado de Dawson, no estado de Montana, Estados Unidos, o paleontólogo Otis Klein Jr. descobriu um chifre de um Triceratops. Após uma investigação aprofundada, os cientistas alegaram que o chifre poderia ser de cerca de 33.500 anos, o que é muito mais antigo do que o chifre de Arcturus Sandoval, cerca de 33.450 anos mais antigo. De qualquer maneira, essa evidência contradiz fortemente o fato bem conhecido de que os dinossauros morreram há aproximadamente 65 milhões de anos. Essa descoberta torna possível a coexistência de homens e dinossauros pré-históricos. Talvez, há muitos milhares de anos, fosse tão natural ter um dinossauro como um animal de estimação, como agora é normal desfrutar da companhia de seu cãozinho. Algo como o Fred Flintstone e Dino. Número 12. A Antártica era um paraíso tropical. Embora hoje 98% da Antártica esteja coberta de gelo, os cientistas pensam que há 50 milhões de anos o Polo Sul era uma ilha tropical. E com o aquecimento global, em breve será novamente. Ao explorarem o território, eles encontraram restos fossilizados de plantas termófilas, baobás e samambaias, bem como o antigo réptil ictiosauro, que vivia em áreas quentes. Essa incrível descoberta permitiu concluir que, há mais de 50 milhões de anos, o lugar mais frio e desolado da Terra estava coberto de palmeiras e praias de areia branca. Então, as pessoas antigas poderiam ter ido passar férias não nas Bahamas, mas sim no Polo Sul. Número 11. Os romanos descobriram a América. Há sugestões de que os romanos chegaram na América muito antes de Colombo. Em 1933, uma minúscula escultura de uma cabeça foi encontrada em um antigo prédio no México. As características faciais da cabeça coincidem com as dos artefatos romanos criados no século II a.C. e não se parecem em nada com as obras de artistas locais da época. Na verdade, parece ter uma estranha semelhança com o cantor americano Tony Bennett. Os arqueólogos também encontraram uma coleção de vasos romanos do século III na Baía de Guanabara, perto do Rio de Janeiro. Essa pode ser uma prova sólida do fato de que a América foi descoberta pelos romanos. Número 10. Esferas gigantes de pedra na Costa Rica. Outro mistério não resolvido que desconcerta muitos cientistas é a origem das gigantescas esferas de pedra encontradas na Costa Rica. Sua forma é perfeitamente redonda, assim como a cabeça de Charlie Brown. E elas foram feitas de diferentes materiais, pedra calcária, arenito e rocha magmática. Seu peso aproximado é de 16 toneladas cada. As pedras formam figuras diferentes no chão, triângulos, linhas e arranjos astronômicos. A finalidade para a qual foram feitas ainda é desconhecida e as civilizações antigas não nos deixaram nenhuma sugestão. Número 9. Onde mais as pessoas construíram pirâmides? Todos sabem das pirâmides egípcias. Semiros Manajik fez uma descoberta sensacional. As pessoas construíram pirâmides na Bósnia muito antes da construção das pirâmides de Gizé. Surpreso? Bem, os principais estudiosos do mundo ficaram muito céticos sobre a descoberta e até mesmo a chamaram de pseudo-arqueológica. Alegaram que o Monte Vysotica não é mais do que uma formação natural. Osmanagik é firme contra isso. E quem sabe, talvez algum dia ele encontre uma forte prova de suas ideias. O único comentário dos egípcios é:
Número 8. Lingotes da lendária Atlântida. A existência da lendária Atlântida ainda incomoda muitos cientistas e arqueólogos. No entanto, uma descoberta recente pode acabar com essa disputa interminável. O mergulhador Franco Cassarino fez uma descoberta incrível perto da costa da Gela, na Sicília. 39 lingotes sob um navio que naufragou há 2.600 anos. Os especialistas provaram que os lingotes foram feitos de oricalco, uma rara fusão de rochas derretidas. Arqueólogos afirmam que a descoberta prova a existência de uma antiga nação próspera. Segundo Platão, o oricalco era valioso e encontrado em muitas partes da lendária Atlântida na antiguidade. Número 7. A arte antiga pode provar que os asiáticos descobriram a América. Anteriormente em nosso vídeo, dissemos que não foi Colombo, mas os romanos que descobriram a América. Mas espere um pouco. Em vários estados dos Estados Unidos, cientistas encontraram milhares de desenhos esculpidos em pedra. Alguns deles foram identificados como antigas transcrições chinesas. Os pesquisadores concluíram que os asiáticos estiveram presentes na parte norte dos Estados Unidos em torno de 1300 a.C., muito mais cedo do que Colombo ou mesmo os romanos, o que pode ajudar a explicar a grande quantidade de restaurantes chineses nos Estados Unidos. Número 6. Vida em Marte. Existe vida em Marte? É uma pergunta muito popular. Descobertas recentes podem ajudar os cientistas a chegarem a um acordo sobre o assunto. Pesquisadores descobriram que parte da superfície do planeta vermelho já foi coberta por um enorme oceano. Os dados dos satélites artificiais e dos Mars Rovers confirmam que Marte costumava ter uma temperatura de superfície mais alta e era coberto de água. Esses novos dados sugerem que Marte poderia ter sido habitado há milhões de anos. Mas então, eles tiveram aquecimento global e olhem o que aconteceu. Número 5. Bateria de Bagdá. Se você tem certeza de que as baterias são algo criado recentemente, nós temos algumas novidades inesperadas para você. A bateria de Bagdá é uma das descobertas mais curiosas dos tempos modernos. É realmente uma bateria construída para criar eletricidade. 10 dessas baterias geravam juntas apenas 4,5 volts, aparentemente nada se você compará-las com as modernas, mas na verdade elas devem realmente ter sido usadas por pessoas do passado para fazer alguma coisa funcionar, como o detector de fumaça de Bagdá. Número 4. Máquina de Anticítera. Em 1901, arqueólogos fizeram uma descoberta interessante nos restos de um navio grego naufragado. Eles encontraram um mecanismo muito intrigante. Nem todos os seus propósitos e usos já foram descobertos. Consistem em engrenagens intrincadas que se interligam e são cobertas com algumas inscrições misteriosas. Um dos usos desse dispositivo, chamado máquina Anticítera, é como um calendário astrológico. O que é mais chocante sobre isso é que ele data de 2000 anos. Então, por essa altura, era uma máquina muito complicada. Quem criou e quais os objetivos? Ainda não sabemos. Número 3. Armadilhas de animais dos tempos antigos. Pilotos do século XX viram do céu enormes formações feitas a partir de rochas dispostas em linhas. Tais construções estranhas poderiam ser encontradas nos desertos de Israel, Egito e Jordânia. Mais tarde, descobriu-se que essas formações misteriosas não eram nada mais que armadilhas antigas para animais. Para criar construções de caça tão perfeitas, as pessoas daqueles tempos precisaram de muito conhecimento e experiência. E também os animais deviam ser enormes. Número 2. Os Hobbits. Se você é um fã de O Senhor dos Anéis, comemore, os Hobbits foram encontrados. Bem, não os próprios Hobbits. Foi uma descoberta realizada em 2003 na Ilha das Flores, na Indonésia. Pequenos crânios humanos foram encontrados lá por um grupo de cientistas. Essas pequenas versões eram exatamente como nossos crânios modernos, mas pertenciam a pessoas pequenas. Sua altura era de 1,06 m. Número 1. A Muralha de Ketchebeb. Este fato é apenas hilário. O propósito exato deste muro confunde os arqueólogos.
Não pelo fato de que não resta muito dessa construção, que data entre 300 anos antes de Cristo e 100 depois de Cristo. É considerado o muro mais intrigante já construído, porque mesmo nos seus tempos áureos não era superior a 1 metro. Talvez os engenheiros antigos tenham feito um erro de cálculo, pois tal altura não seria suficiente para proteger os habitantes de invasores. A não ser, é claro, que esses invasores pudessem ser hobbits. A propósito, no que diz respeito a quem descobriu a América, talvez não fosse nem os romanos nem os asiáticos. Foram os marcianos. Ei, é minha teoria e eu estou me atendo a isso. Você achou esses fatos tão interessantes quanto nós? Se sim, não seja tímido e aperte o botão curtir. E agora, como prometemos, vamos revelar nosso bônus. De onde veio o levantamento de peso? É amplamente acreditado que o levantamento de peso básico se originou nos Estados Unidos no final da década de 50. No entanto, a origem desse esporte remonta à época grega e romana. Milon de Crotona era um lutador grego famoso por sua incrível força e habilidades de luta. De acordo com a lenda, Milon pegou um pequeno filhote de animal e decidiu levantá-lo nos ombros. Ele fazia isso quase todos os dias, até que o filhote se tornou um touro crescido. Muitos acreditam que essa lenda possa marcar a origem do levantamento de peso moderno. Outros podem pensar que é apenas um touro. Você conhece outras descobertas que podem nos surpreender? Faça uma declaração bombástica nos comentários. Dê-nos um joinha se você não conhecia pelo menos um desses fatos. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e inscreva-se no nosso canal. Seja incrível!